Olá pessoal, meu nome é Vinícius, eu sou integrante do grupo AgroAP e hoje nós vamos fazer 3 mapas de recomendação de adubação de fósforo, potássio e nitrogênio. Acompanhe a gente e para mais mapas, ative as notificações, curte e compartilha nosso canal. Obrigado. Olá pessoal, dando continuidade aos mapas de recomendação de fertilizantes, hoje nós vamos tratar do nitrogênio. A tabela do boletim 100 nos informa que a produtividade esperada de 30 toneladas deve-se utilizar 6 kg por hectare de nitrogênio. Então, para que a gente faça essa recomendação, nós vamos fazer uma condicional. Para isso, a gente vai acessar a aba de geoprocessamento, calculadora raster. Nos mapas anteriores, a gente já tinha calculado um aumento de probabilidade de 5%. Então, portanto, nós vamos partir desse ponto. Então, seria uma condicional, onde a produtividade sendo maior ou igual a 6, quando a produtividade for maior ou igual a 6, aplica 30. Caso contrário, aplica 5. Esse dado vezes a produtividade. Esse dado número 5 a gente obteve na tabela do Excel, que eu vou explicar no próximo vídeo, na sequência desse vídeo, em como nós chegamos nessa equação aqui. Voltando aqui, a gente vai criar o nome de saída. Eu vou dar o nome de raster, no caso R underline nitrogênio, e eu vou executar a ferramenta. A partir desse ponto agora, a gente vai utilizar os dados de recomendação do fertilizante. No caso, a ureia, ela tem 44% de concentração de nitrogênio. Então, novamente, a gente vai voltar lá em calculadora raster. Vamos dar entrada com o raster de nitrogênio e nós vamos dividir por 0,44, que é referente à dosagem de nitrogênio na ureia. Aí nós vamos lá em salvar. Vou colocar aqui como dose ureia. E eu vou executar a ferramenta. Com esse passo realizado, nossa sequência será agora adotar 2 estratégias, para que quando for menor que 10 a produtividade, ele deve aplicar a dose de ureia recomendada. E quando for 10, voltar a aplicar a ureia. Então, novamente, a gente vai fazer uma outra condicional, como estratégia 1, né, que a gente adota o nome, né, de estratégia 1 de aplicação. Seria uma condicional também com a dose de ureia menor que 10, eu aplico 10. Caso contrário, eu aplico a dose de ureia. Certo? E eu vou chamar de estratégia 1 de aplicação. Espera aí que eu acho que deu algum erro no parâmetro. Essa vírgula aqui não tem. Qualquer detalhezinho que ficar fora da fórmula, ele vai dar o erro e já vai apresentar para a gente poder estar corrigindo. Essa é a estratégia 1 de aplicação. Tá? E agora a gente vai fazer uma ferramenta chamada setNull, que também é em calculadora raster. Vamos lá, achar o setNull está aqui. Certo, então vamos usar a dose de ureia, tirar essa vírgula aqui que ela deu erro da outra vez, menor que 10, aplico a dose de ureia recomendada, certo?
Vou chamar de estratégia 2. Estratégia 2 de correção ou de fertilizante. Pessoal, esse é o nosso mapa de nitrogênio, né, com a aplicação de doses de ureia, e adotamos duas estratégias para aplicação. Então nós vamos abrir a tabela de atributos da grade intersect. Aqui nós excluímos dois campos, né, que é o feed contorno e o outro feed, e adicionamos no campo adicionar um outro campo de dose, que foi esse aqui de cima. Eu não vou salvar porque a gente já tem ele na tabela. Agora nós vamos fazer a estatística zonal, que fica lá em geoprocessamento. Estatística zonal, no caso o meu já tem, tá no jeito, né, porque a gente já usou. Aí como entrada a gente vai usar a grade intersect. Estratégia 2, que nós adotamos ela. Vamos trocar o dose pelo OID. E como saída nós vamos salvar como zonal 2, porque eu usei estatística 2. Aqui a gente deixa tudo e executa a ferramenta. Aqui nós já vamos ter estatística zonal. Agora nós vamos em grade intersect, ligar e relacionar, adicionar ligação. No campo de entrada nós vamos colocar o ID. Aí já vai aparecer zonal 2. Vou colocar em in. Object ID 1. Vou validar, fechar e dar o OK. Aí ele já vai calcular tudo. Dessa parte para frente, agora nós vamos partir para a grade intersect e abrir a calculadora de campo para calcular o campo de dose. Direita do mouse, calcular campo. Grade intersect. Aí nós vamos zonal min. Aplicar e OK. Isso nós já teremos a nossa dose calculada. Nosso próximo passo agora é preparar os pontos para a execução do nosso mapa de P-resina, né? E no próximo de potássio, que é o trocável. Então, como sequência, agora nós vamos criar os pontos como se fossem pontos de análise de solo. Em catálogo, a gente clica com o direito do mouse, adicionar novo, classe de feição. Vamos escrever ponto, um nome alternativo de ponto, alterar o tipo de feição para ponto também, dar o próximo e finalizar. Agora nós já temos a classe de ponto criada. Agora nós vamos em editar, criar, vamos clicar em ponto e vamos executar pelo menos 15 pontos aleatórios. 6, 7, 15 pontos aleatórios para que a gente, como se fosse uma análise. Aí eu tenho que salvar e limpar para tirar a seleção, que assim ele não vai influenciar no nosso próximo passo. O próximo passo nosso é criar um campo na tabela de atributos do ponto. Vamos abrir a tabela de atributos.
e, como já está criado aqui, e preencher esses valores de 0 a 40, conforme a tabela de recomendação do boletim 100, que tem uma variação de 0 a 40 de fósforo. Então a gente vai preenchendo 10, 25, 30, 35, 22, 21, 12, 7, 10, 23, 33, 18, 22, 30, 40. Com os campos preenchidos, agora nós vamos salvar. A edição. E o nosso próximo passo é executar a ferramenta de DW, que a gente vai em análise, posso até fechar aqui, deixa clicado em cima de ponto, a gente vai em análise, assistente de geoestatística, distância inversa ponderada, o campo é de pontos, o campo dos dados é os pontos, deixa isso em branco e vamos dar sequência. E finalizar. Ok. Dessa forma, a gente já tem a distância inversa ponderada dos pontos, para a gente poder fazer o mapa da recomendação do fósforo, né, com a recomendação da correção do fósforo e a aplicação do fertilizante, que é o próximo mapa nosso de P2O5. Antes da sequência, eu preciso exportar para raster a distância inversa ponderada que a gente fez. Então, com direita do mouse, exportar camada para raster. Distância inversa, predição, aqui eu vou dar o nome de saída de P, que nós já vamos dar sequência no mapa. A célula eu vou manter, vamos em ambiente, a primeira máscara nós vamos usar o contorno, o padrão contorno e executar. Pronto, agora a gente já tem uma camada de raster para a gente dar sequência ao nosso mapa. Nosso próximo passo agora é calcular o P2O5 através da calculadora de raster. Então nós vamos lá em geoprocessamento novamente. Aqui nós vamos salvar como P2O5. P2O5. E aqui nós vamos utilizar essa fórmula. Eu vou explicar rapidamente de onde veio essa fórmula para o cálculo. A gente tem uma planilha de regressão que foi explicada anteriormente, que usa 4 fatores, né, de cálculo através de uma ferramenta chamada Solver do Excel, que calculou esses parâmetros. E através dessa fórmula aqui, a gente consegue fazer o cálculo do P2O5, que é exatamente esses números que nós temos aqui. Então agora eu vou executar a ferramenta. E nós já vamos ter o P2O5 como resultado. Só vou alterar para a simbologia para poder ficar mais clara a visualização. E agora eu vou o próximo passo é olhar no boletim 100 e verificar a quantidade que tem de cada fertilizante, quantidade de fósforo em cada fertilizante. O fertilizante adotado será o superfosfato simples, que tem 16% de P2O5. Então, para a gente calcular a dose, a gente vai em calculadora de raster, apaga essa fórmula aqui, a gente vai pegar o P2O5, que já foi calculado, vamos dividir por 0,16, que é referente a 16% do que tem. Aí aqui eu já vou colocar como dose de superfosfato simples. E eu vou executar a ferramenta.
novamente para dar uma corrigida na visualização para ficar melhor. E dessa forma nós já temos a dose calculada. Na sequência depois nós vamos projetar uma vez só para poder transformar e salvar em shape, para que seja possível enviar para a máquina. Bom pessoal, agora nós vamos fazer o K, né, exportando a camada para raster, né, como eu fiz por aqui, exportar a camada para raster. Ele vai abrir aqui do lado a distância inversa ponderada. A gente vai alterar a saída como K, né? Em ambientes a gente vai colocar o contorno, né? E contorno aqui também na extensão, e executar a ferramenta. Agora a gente já tem o nosso K aqui do lado, e o próximo passo é a calculadora raster. Novamente, então a gente vai clicar aqui, voltar em geoprocessamento, ir na calculadora raster e inserir a fórmula que a gente tem pronta aqui para poder facilitar. Certo? E como saída, eu vou colocar já como K2O. E executa a ferramenta. Antes só eu queria explicar que esses dados aqui são oriundos dessa tabela que foi calculada esses fatores aqui através da ferramenta Solver do Excel. Se vocês observarem, essa tabela aqui, essa coluna é uma média, né, que é através dos dados aqui que a gente encontrou, e a produtividade também. Fizemos o erro quadrático para poder diminuir e excluir os pontos negativos para poder gerar esses fatores aqui de base de cálculo. Então, que é o que resultou nessa fórmula aqui para a gente poder executar. Com a ferramenta executada agora, nós já teremos o K2O. Para calcular o fertilizante, nós vamos remover essa fórmula, voltar no boletim 100 e ver que a gente vai utilizar o cloreto de potássio, KCl, que tem 58% de concentração. Então aqui nós vamos utilizar o K2O e dividir pela concentração do cloreto. E nós vamos ter como saída o KCl. Ok pessoal, agora nós já temos o KCl, tá? E vamos à sequência ao nosso... Pessoal, feito o KCl, agora em Grade Intersect nós vamos executar uma ferramenta chamada estatística zonal como tabela. O primeiro campo é Grade Intersect, campo de zona é OID, e o raster de saída nós vamos chamar como Zonal 3, que é o nosso terceiro mapa. E executamos a ferramenta. Certo, pessoal? Vamos seguir o próximo passo. Pessoal, o nosso próximo passo é adicionar ligação. Então eu cliquei com o botão direito do mouse, né? Ligar e relacionar, e adicionar ligação. Ele abriu essa tela. Aqui a gente vai colocar o Grade Intersect como campo de ligação, o OID, Object 1 e Zona 2, como foi feito na estatística zonal como tabela. O próximo passo agora é calcular a coluna do K. Então é o botão direito do mouse, calcular campo, Zonal 2 min e dar OK. Pronto, agora nosso campo do K está calculado. Bom pessoal, nosso próximo passo seria o cálculo da dose, né? A gente vai em tabelas de atributos, achar o campo dose, clicar em calcular campo, vem adicionar o Zona 2 min
aplicar e dar OK. E ele já vai deixar o nosso mapa calculado já. O passo seguinte para finalizar, nós vamos ter que projetar esse mapa. Vamos em projetar, grade intersect, né? Para o sistema de coordenada WGS 84, que eu já deixei salvo no nosso caso, é na zona 15, né? Norte. Clicar em OK e executar a ferramenta.